Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuando então, coroa de santidade, vamos passar para o próximo místico, né? Próxima alma que vai falar também para nós. Ainda falo um pouquinho da Santa Faustina na parte que eu não li, mas eu vou continuar lendo aqui para vocês. A transconsagração do eu. No início do diário, Santa Faustina descreve um momento decisivo em sua vida. Enquanto estava no convento, Jesus solicitou a ela dar seu consentimento dela se tornar uma alma vítima. Uma troca profunda segue, e o Senhor me deu a saber que todo o mistério dependia de mim, do meu livre consentimento ao sacrifício dado com o pleno uso de minhas faculdades mentais. Nesse ato livre e consciente reside todo o poder e valor dessas diante de Sua Majestade. Mesmo que nenhuma dessas coisas pelas quais me ofereci me acontecesse, diante do Senhor, tudo era como se já tivesse sido consumado. Naquele momento eu percebi que estava entrando em comunhão com a incompreensível majestade. Senti que Deus estava operando minha palavra, meu consentimento. Então meu espírito mergulhou no Senhor e eu disse: faça comigo o que quiser. Eu me sujeito à sua vontade. A partir de hoje, a tua santa vontade será o meu alimento. De repente, quando eu consenti no sacrifício com todo o meu coração e toda a minha vontade, a presença de Deus me invadiu. Minha alma ficou imersa em Deus e foi inundada com tanta felicidade que eu não consigo escrever nem a menor parte dela. Eu senti que Sua Majestade estava me envolvendo e eu fui extraordinariamente fundida com Deus. Um grande mistério ocorreu durante aquela adoração. O mistério entre o Senhor e eu. E o Senhor me disse: tu és o deleite do meu coração. A partir de hoje, todos os seus atos, mesmo os menores, serão uma delícia aos meus olhos. Faça o que fizer. Naquele momento eu senti consagrada. Meu corpo terrestre era o mesmo, mas minha alma era diferente. Deus agora estava vivendo nela com a totalidade de seu deleite. Este não é um sentimento, mas uma realidade consciente que nada pode obscurecer. E é um trecho aqui, vamos ver qual que é. 136, se eu não me engano, ou é 1107. Porque ele coloca aqui embaixo, mas é muita letrinha pequenininha, gente, então é difícil para pegar. Ouvir não pode obscurecer. Transconsagração é uma palavra que você frequentemente ouve. No entanto, é um nome maravilhoso para o dom de viver na vontade divina. Ao usar essa palavra, e parece que ela pode ter sido a primeira, Santa Faustina ousa dizer que o que ocorre ao anfitrião durante a Santa Missa também ocorreu em sua alma. Jesus diz a Luís o mesmo. Essa passagem em particular do Diário de Santa Faustina fornece uma poderosa instrução sobre o recebimento do dom por causa do acúmulo. Recomendo sinceramente abrir seu diário a esse trecho e nela aprendemos como Deus é agradável e necessário oferecer-se como vítima e desde que essa oferta seja verdadeiramente gratuita e completa. Ela é infinitamente meritória, mesmo que a abertura não acabe resultando em algo que aconteça. Às vezes você se oferta como vítima, mas às vezes não aconteça. O resultado é que você não seja vítima do jeito que você imagina. Você está disposto, é o que importa, é você estar disposto. Só a sua disposição já é meritória. Tá? Se Deus vai usar, te dando uma coroa de espinhos e tal, aí é outros 500, tá? O grande segredo de Fátima. Mas agora nos voltamos para talvez a referência mais perfeita de todas ao dom de viver na vontade divina, nessas revelações. Santa Faustina se refere a um grande segredo em seus escritos. Esse grande segredo é o grande segredo de Faustina, desculpa, não é de Fátima, não. O grande segredo de Faustina. Acho que eu já tinha lido essa parte, mas não tem problema, Quanto mais a gente lê, melhor. Nesta reclusão, o próprio Jesus é meu mestre. Ele mesmo me educa e me instrui. Sinto que sou objeto de sua ação especial para seus propósitos inescrutáveis e decretos insondáveis. Ele me une a ele de uma maneira especial e me permite penetrar seus mistérios incompreensíveis.
Assim, o mistério que me une ao Senhor, do qual ninguém, nem mesmo os anjos, pode conhecer. E mesmo se quisesse contar, não saberia como expressá-lo. E, no entanto, eu vivo por isso e viverei para sempre. Esse mistério me distingue de qualquer outra alma aqui na terra ou na eternidade. Grandes estudiosos dos escritos de Santa Faustina confundem essa passagem e outras em seu diário. Na minha opinião, isto é direto referência ao dom de viver na vontade divina. Não estou assim imputando a enganos a Santa Faustina, porque ela disse que ninguém jamais conhecerá essa grande união. Ela não sabia nada de Luísa Picarreta, e, portanto, Faustina só podia pensar que o que estava unindo ao Senhor era um tão grande e misterioso que não seria possível que alguém soubesse. Agora, todo o objetivo desta sessão foi apresentar exemplos nos escritos de Santa Faustina e que de fato se referem ao dom de Luísa. Não estou aqui negando implicitamente que as referências do livro de Faustina são todas válidas. É válido, não tenha dúvida. Estou simplesmente dizendo isso, a plena realidade do dom de viver na vontade divina a atingiu de maneira tão profunda quando escreveu esta entrada e similares, que ela se sentiu compelida a retratar sua completa e misteriosa transcendência de palavras, como a própria Luísa costumava fazer. Se nada mais, essa passagem deve deixar claro que Santa Faustina recebeu uma santidade muito maior do que a maior santidade conhecida em seu tempo. Casamento espiritual. Caso contrário, ela não teria afirmado que ninguém, nem mesmo os anjos, podem saber disso, sabendo que o que ela simplesmente tinha não estava expresso em nenhum escrito místico conhecido até o momento. Ela foi forçada a dizer que essa união a distingue de todas as outras almas, que era um segredo dela, e é perfeitamente compatível com as revelações de Luísa, que se referem à mesma coisa essencial, mas explicitadamente, pois nele Jesus diz a Luísa que nem mesmo os anjos é permitido compreender que glória é concedida aos atos realizados na vontade divina pelos seres humanos aqui na terra. Mas o baú do tesouro, que é a revelação de Faustina, está longe de esgotar-se, pois também vemos indicações claras de Jesus sobre como esse segredo é obtido, que abordaremos na próxima sessão. Cancelamento da vontade própria, viver exclusivamente pela vontade de Deus. A gente já leu então esse trecho, a gente vai passar para frente, para o próximo, né? Servo de Deus, arcebispo Luiz Martinez. O servo de Deus, arcebispo Luiz Martinez, foi o arcebispo da cidade do México em meados do século XX, meados do século XX. Aqui toda hora que fala anos, século, não confunde, porque é tradução de inglês para português, então às vezes acontece. Considerado pai espiritual e filho espiritual da venerável Conchita Armida, sobre quem discutiremos na próxima sessão. Ele foi muito reverenciado pela santidade em seus dias, como dezenas de milhares de pessoas, comparecendo ao seu funeral, e a causa de sua beatificação foi aberta. Em um manuscrito que não foi publicado durante sua vida, o arcebispo escreveu: à tarde, Deus me trouxe perante o tabernáculo, despertou em mim generosidade e com profunda emoção fiz o seguinte: ó Santo Padre, ó adorável Pai, pelas mãos imaculadas de Maria, a Santíssima Virgem, minha Mãe, sob os impulsos do Espírito Santo e intimamente unido a Jesus, seu Filho, vítima imortal, hoje vos dou o dom total da absoluta oblação de mim mesmo, abandonando tudo à sua soberana vontade, para que essa vontade divina, sem pedir minha opinião, sem me levar em conta, possa fazer comigo e com todo o que é meu o que quiser. Meu único apoio ao fazer essa oblação é a sua força, sobre a qual repousa o meu nada. Dou-lhe o que agora posso lhe dar, minha vontade, sincera e completa, e me jogo em sua soberana vontade. Que oração linda! Uau, vou até copiar ela porque é muito. Eu experimentei algo mais profundo, mais estranho, como se para minha alma houvesse iniciado um novo estágio, como se nesse momento eu fosse entregue ao Espírito Santo, para que ele arrebatasse minha alma e a desse a Jesus. Eu entendi que por essa união o Espírito Santo, como um vento impetuoso, levaria minha alma, despojando-a de tudo e mergulhando-a no seio de Deus. A transformação perfeita dá o sacerdócio perfeito, pois aperfeiçoa o sacrifício de cada momento das duas vítimas unidas, Jesus e eu, para que eu possa realmente dizer:
Este é o meu corpo, este é o meu sangue. O sacerdócio oficial é uma transformação em Cristo, realizada por ordenação, e que permite dizer as palavras divinas na missa, mas como não é uma transformação total de si mesmo pelo caráter sacramental, apenas o sacrifício eucarístico pode ser oferecido. Quando a troca maravilhosa é realizada através da transformação perfeita em que damos a Cristo o nosso corpo, um corpo passível e sangue que Ele pode derramar de maneira sangrenta, e Cristo se entrega a nós, divinizando o nosso ser, tornando-o dele, tornando-nos Ele, assumindo nossa humanidade através de uma união que é a imagem de união hipostática. Então, a todo momento, podemos oferecer as duas vítimas unidas em uma mesma. Nossa, eu pensou um padre vivendo na divina vontade e levando a Eucaristia. Ele e a Eucaristia é Jesus nesse momento sendo consagrados. Uau! É isso que Jesus sonhou e é isso que a gente vai ver na era da paz, quando a gente viver o reino da divina vontade. É isso que a gente vai ver. E nós, quando pegarmos essa Eucaristia, vamos ver todos nós brilhando a Eucaristia. Todo mundo a Eucaristia. Uau, uau. É isso que eu sonho, esse é o sonho da minha vida. Esse é o sonho que eu quero ver. Eu tenho certeza que eu vou ver isso tudo. Eu vou ver, nem que seja do céu. Unidas em uma mesma imolação, no mesmo sacrifício, podemos renovar incessantemente o sacrifício de Cristo. É isso aí. Podemos ver que isso é uma referência ao dom de viver na vontade divina, primeiro devido à natureza da oração, o ato, que ele ofereceu a Deus pedindo que sua vontade soberana faça comigo e com todos. Isso é meu, o que quiser. Faça comigo o que quiser. Mas, acima de tudo, vemos no que se segue uma exposição clara de uma mudança radical, que é quase como a própria união hipostática. Este é realmente o quarto estágio da vida espiritual, além das três tradicionais, nas quais recebemos o dom. Rogueovo escreve. Em sua biografia espiritual, o arcebispo Luiz Maria Martinez, diretor espiritual da venerável Conchita Cabreira, Padre Giuseppe Trevino, dos Missionários do Espírito Santo, observou que a divisão tradicional da vida espiritual em três estágios, o purgativo, purificativo, o iluminativo e o unitivo, obscureceu a existência de uma quarta etapa, onde a união transformadora da alma e Deus produziu seu sobrenatural, uma fruta sobrenatural. De acordo com o padre Trevino, seria absurdo, na verdade, se quando a alma alcançasse a união mais elevada da terra, sua vida estagnasse, permanecendo permanentemente inativa. Acontece exatamente o contrário. Esse é o momento em que a ação da alma, sob o movimento do Espírito Santo, atinge o seu máximo. Isto é uma quarta etapa, a união transformadora. A união da alma que está unida à palavra. Mas essa união é espiritualmente fecunda. O seu fruto é Jesus. É Jesus reproduzido na própria alma. Através de seu ministério, Jesus reproduzido nas almas dos outros, a vida apostólica. Uau! Uau! Esse estágio no qual o Espírito Santo produz uma humanidade completa de Jesus na alma e na qual a alma entra no seio da Trindade e participa da atividade divina, parece corresponder à encarnação mística dos escritos da venerável Conchita e à substituição divina nos escritos da freira canadense Beata Dina Belanger. Passamos agora à sua filha espiritual, a venerável Conchita, cujos ensinamentos dão mais especificidade sobre essa mesma realidade sobre a qual escreveu o servo de Deus Luiz Martinez. Venerável Conchita. A venerável Conchita, cujo nome completo é Concepción Cabreira de Armida, nasceu na festa da Imaculada Conceição no ano de 1862. Esposa e mãe de 9 filhos, ficou viúva aos 39 anos. Morreu exatamente 10 anos e um dia antes da morte de Luísa. E ela será beatificada em maio de 2019. Conchita é bem conhecida por suas revelações místicas, portanto, essa beatificação dá grande peso à ortodoxia dessa nova santidade, das santidades, que Jesus revela a Conchita tão explicitadamente que não há dúvida de que ele está revelando exatamente a mesma coisa que revelou a Luísa, embora, é claro, com menos detalhes. Da venerável Conchita, o teólogo Monsenhor Arthur Calques escreve:
De qualquer forma, Conchita era uma mulher extraordinária. Ela era fundadora de 5 obras ou apostolados da cruz, obras da cruz, e uma escritora mística e espiritual inspiradora. Ainda não é bem conhecida, infelizmente. No mundo de língua inglesa, minha esperança é que este artigo ajude a apresentá-la a um público maior da língua inglesa, pelo menos de alguma maneira. Eu a conheci pela primeira vez, por assim dizer, em 1978, quando me deparei com um livro escrito sobre ela por um autor espiritual que eu respeitava, Perry Mariel Michel Philippon. Ele havia escrito uma obra impressionante sobre Santa Isabel da Trindade, e por isso raciocinei que este livro também deveria ser um bom recurso espiritual. Eu não fiquei desapontado. Nesse livro, ele contou a história de uma alma extraordinária, que, no entanto, escreveu sobre profundas realidades espirituais em linguagem que podiam ser entendidas pelas pessoas mais simples. Ele chegou ao ponto de compará-la às 2 primeiras grandes mulheres a serem reconhecidas como doutoras da Igreja, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Ávila. Uma grande parte dos escritos de Conchita, de fato, é composta dos 66 volumes de seu diário espiritual. Uau! 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 66 volumes! Se a Luísa tem 36, já é difícil. Imagina eu ter que traduzir 66 volumes do Diário da Conchita. Meu Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Em espanhol, ela escreve em obediência aos seus diretores espirituais, a maioria deles bispos. Nossa, gente! Cujas causas foram abertas em vista de sua possível beatificação. Os santos não aparecem frequentemente em constelações, cada um apoiando e enriquecendo os outros. Ai, meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Conchita tinha uma profunda vocação eclesial e mariana. Ela não tinha apenas uma intensa devoção à Mãe de Deus, mas também vivia em constante união com Maria. Isso se tornou especialmente manifesto na grande graça coroada de sua vida, recebida em 25 de março de 1906 e conhecida como a Encarnação Mística. O falecido bispo Joseph J. Madeira se esforçou para explicar essa graça extraordinária desta maneira. A encarnação mística pode ser comparada à habitação de Jesus em Maria. Desde o momento de sua concepção em seu ventre, o Senhor elevou Maria a um nível de santidade que nunca seria igualado por nenhum outro ser humano. No entanto, a graça específica concedida a Conchita em março, em 25 de 1906, até onde sabemos, foi concedido a apenas um número limitado de almas. A regra fundamental é aquele mesmo que Deus concede graças extraordinárias às almas escolhidas e que Ele lhes confere, que é destinado à edificação de todo o corpo de Cristo. Como a encarnação mística que Conchita experimentou, até enraizada no sacramento do batismo, essa graça também constitui para todos nós um convite para viver nosso compromisso batismal em um nível cada vez mais profundo. É exatamente isso que os padres do Concílio Vaticano II queriam enfatizar no 5º capítulo da Lumen Gentium sobre o chamado universal à santidade. Embora Conchita recebesse essa graça extraordinária em 1906, ela passaria o resto da vida efetivamente tentando entender o que havia sido feito nela e como corresponder a ela. O penúltimo retiro de sua vida, em 1935, dirigido por seu grande pai e amigo espiritual, o servo de Deus, arcebispo Luiz Maria Martinez, arcebispo da cidade do México e primaz do México, ainda era uma questão de luta, penetrar mais profundamente nessa graça singular, que era uma parte do sacerdócio e vitimização de Jesus eucarístico e mariano. Nesse ponto está claro que não há espaço para dúvidas ou hesitações em atender aos ensinamentos da venerável Conchita. A encarnação mística muito mais do que o casamento espiritual. Meu Deus, uau, uau, uau. Vamos considerar o seguinte encontro entre Jesus e Conchita, que ocorreu em nada menos que a solenidade da Anunciação. Março de 25 de 1906. 17 anos após Luísa receber o dom de viver na vontade divina. Então a Luísa recebeu e ela também recebeu igual a Santa Faustina, olha só. Antes da missa, prostrado diante do tabernáculo, me humilhei o máximo possível, implorei o perdão do Senhor, renovei meus votos, prometi a Ele que nunca deixaria meu coração ser dominado pelas coisas do mundo como havia feito até agora. Assim, minha alma vazia de tudo mais, eu o recebi em comunhão. Fui tomada pela presença do meu Jesus bem perto de mim, ouvindo sua voz divina que me dizia: Jesus, aqui estou, quero encarnar-me misticamente em seu coração. Conchita, Jesus falou para ela: aqui estou, quero encarnar-me misticamente em seu coração.
Jesus que falou isso. E ela disse: seria, meu Jesus, casamento espiritual? Aí ele falou: é muito mais do que isso. É antes a graça de me encarnar, de viver e crescer em sua alma. Uau, uau! Nunca deixá-la, possuí-la e ser possuído por você. Uau! Como em uma e mesma substância, em uma compenetração que não pode ser compreendida. É a graça das graças. É uma união da mesma natureza que a união do céu, exceto que no paraíso desaparece o véu que oculta a divindade. Nossa, é o dom da divina vontade pleno aqui. Para você agora, mantenha sempre em sua alma minha real e presença efetiva. Uau! Conchita, eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a tua vontade. Olha que lindo! Falar de algo muito mais do que casamento espiritual, como Jesus faz aqui com a venerável Conchita, nunca teria sido aceito em obras tradicionais de teologia espiritual. E por boas razões, como já foi estabelecido na sessão anterior, não era qualquer santidade superior ao casamento espiritual desde a assunção da bem-aventurada Virgem Maria, até Luísa receber o dom de viver na vontade divina em 1889. Essa supremacia até agora do casamento espiritual ou místico não é difícil de descobrir. A nova enciclopédia católica declara: o casamento místico ou casamento espiritual refere-se ao que é reconhecido na teologia mística como uma união transformadora entre uma alma e Deus, exigindo graças extraordinárias a qual Deus chama apenas algumas pessoas particularmente privilegiadas, por exemplo, São João da Cruz e Teresa d'Ávila. A antiga enciclopédia católica torna esse fato ainda mais claro, declarando: o termo casamento místico é empregado por Santa Teresa e São João da Cruz para designar a união mística com Deus, que é a condição mais elevada alcançável pela alma nesta vida humana. E, no entanto, Jesus diz claramente a Conchita, não deixando nenhuma possibilidade de outra interpretação, que agora está dando muito maior, né? Algo muito maior. Então, e para Luísa ele fala que a diferença é muito grande entre esse casamento místico, que é a pessoa humana, tá? Se transformando em Deus, e não Deus se transformando na pessoa, tá? É diferente, tá? Uma coisa é a pessoa humana se transformando em Deus. É um esforço humano de conseguir, tá? Esse é o casamento místico, que é menos do que a união do dom da divina vontade. O dom da divina vontade não é isso. O dom da divina vontade é Deus se transformando no homem, tá? Então é isso que você tem que entender, tá? É encarnação, tá? O padre Marie-Michel Philippon era um padre dominicano e teólogo altamente respeitado, cujas obras são citadas várias vezes na nova enciclopédia católica. Ele também escreveu sobre a espiritualidade de ninguém menos que Santa Isabel da Trindade, promovendo o endossamento fortemente essa nova santidade como encontrada nos escritos dos santos franceses e fazendo isso décadas antes de Elizabeth ser declarada serva de Deus. Seu próprio trabalho neles receberam, no entanto, um imprimatur em 1941. É claro que Padre Filipe tinha o dom do discernimento e conheceu uma revelação de Deus quando a viu. Ele também endossou fortemente as revelações da venerável Conchita e escreveu um trabalho sobre Conchita e sua espiritualidade, intitulado Conchita, o Diário Espiritual de uma Mãe. No final deste trabalho, ele resume a espiritualidade de Conchita escrevendo: ao terminar as páginas em que desejamos apresentar, embora incompleta e imperfeitamente, a pessoa e a doutrina de Conchita, uma visão sintética é necessária, uma visão geral. Um teólogo deve, acima de tudo, fazer essa pergunta a si mesmo: o que Deus pretendia fazer com o seu humilde servo para o benefício de toda a igreja? O maior grau de santidade é atingível para todos. Ser esposa e mãe nunca foi um obstáculo para a minha vida espiritual, afirmou, falando como mulher de suas noras. Ela declarou: fiquei muito feliz com meu marido. Na última conversa com o marido, quando ele estava gravemente doente, ela perguntou: qual é o seu último desejo em relação a mim? Ele respondeu: que você seja totalmente entregue a Deus e totalmente dedicado aos seus filhos. O próprio Senhor disse a ela um dia: você, casada, em vista dos meus grandes projetos para a sua santidade pessoal e para ser um exemplo para muitas almas que pensam que o casamento é incompatível com santidade. As mais sublimes graças místicas descritas pelos mestres espirituais
não são privilégios confinados às almas consagradas a Deus na vida religiosa e sacerdotal. Eles são oferecidos a todos os seres humanos cristãos, independente do seu estado de vida, de batizados. Parece que Deus queria nos dar, por meio de Conchita, uma prova histórica, casada, viúva, com 9 filhos, uma prova histórica dessa verdade. O Vaticano II testemunha claro e fortemente, especialmente no Lumen Gentium 40. Assim é evidente para todos que todos os fiéis em Cristo, de qualquer categoria ou status, são chamados à plenitude da vida cristã e para a perfeição da caridade. Não há cristãos de segunda classe. Todos somos chamados a buscar a maior santidade. Conchita recebeu as graças eminentes das núpcias e do casamento espiritual descrito pelos grandes místicos em seu estado de pobre esposa, como se chamava. Um instrumento de Deus. Conchita, como era chamada familiarmente, tem uma missão profética no mundo de hoje. O próprio Senhor anunciou a ela que seria uma esposa e mãe modelo, mas que sua missão se estenderia muito além, para fazer brilhar o poder santificador de Cristo e do Espírito Santo em todos os estados da vida. Sim, de fato, ela é uma esposa modelo, mãe, professora, mas também uma das maiores místicas da Igreja, levando as almas à consumação da unidade com a Trindade. Sua mensagem chama todos os leigos, homens e mulheres casados, à mais alta santidade. É um novo tipo de santidade. Não se trata aqui de um tipo de santidade que se afasta do Evangelho, mas de um recurso tomado em vista de uma nova aplicação desse mesmo Evangelho. Afastar-se do espírito do Evangelho e dos ensinamentos da cruz seria negar a Cristo. Estamos falando no mesmo sentido que Teresinha de Lisieux falou de uma maneira totalmente nova. Estamos, incontestavelmente, em uma nova era da espiritualidade. O que constitui sua novidade é um chamado a todos, até dos leigos, até dos casados, para a maior santidade. 2. Através da transfiguração da vida cotidiana, a santificação do profano, a divinização do humano pela fé, pelo amor e pelo espírito de sacrifício da sua vida cotidiana mais simples. 3. A maior santidade, transcendência da mensagem da cruz. Até as ações mais banais são valorizadas ao infinito pela oferta de amor em união com Deus e com Cristo, imitando os seus últimos anos na terra da Mãe de Deus, a serviço da Igreja nascente. Na noite de sua vida, o Senhor pediu que ela iniciasse uma nova obra em favor da santidade dos lares. Vou lhe perguntar uma coisa. Uma cruzada de almas vítimas para a glória de meu Pai, segundo o Espírito da cruz. Quero muitos atos de expiação pelas divóricas. Não sei o que é isso, que são a fonte, pelos divórcios, pelas pessoas que se divorciaram, que são a fonte de tantos males nos lares, prejudiciais aos cônjuges, filhos da sociedade. Peço expiação por tantos pecados ocultos e por tantos pecados de omissão na formação cristã das crianças. Eu quero uma cruzada de almas vítimas para a santificação dos lares. Uau! Quem não vê o quão providencialmente oportuno é esse trabalho? Padre Filipon também não deixou espaço para dúvidas ou confusão. Uma nova santidade está de fato sobre nós e é a maior santidade possível e é oferecida a todos. Descrevendo com mais detalhes os ensinamentos que recebeu sobre essa nova santidade alcançada, a própria Conchita diz: a vontade de Deus é um buquê composto por todas as virtudes praticadas de maneira comum e em perfeito estado. Sua vontade os diviniza e os faz brilhar com esplendor em sua presença. Dá a cada um novo valor na escala divina e na alma purificada. Os veste com uma cor especial, agradável ao Espírito Santo. Essa total e perfeita submissão à mais santa vontade de seu Deus e Senhor é a maior de todas as virtudes que uma alma pode possuir. Essa virtude sublime implica a prática integral de todas as outras virtudes. É o ponto culminante. O Senhor acrescenta: não tenho outra comida desde o primeiro momento da minha encarnação, além de fazer a vontade divina. Além dessa vontade divina. Foi através dele que vinha a este mundo. Foi através da vontade divina que vinha a este mundo. Através dela fui criado acima da terra para consumar minha vida no mais cruel dos martírios. Então isso acalmou a minha agonia. Foi o meu único consolo enquanto na terra.
eu teria sofrido a morte 1000 vezes para cumprir a vontade divina. O amor divino e ativo queimou em meu coração, como seu principal motivo para realizar a vontade divina em nome do homem. A redenção nada mais era do que a fiel realização dessa vontade divina. Seu eco soa constantemente nas profundezas do meu coração mais amoroso, fazendo-o palpitar pela salvação das almas e pela glorificação de meu Pai. Há um estágio ainda mais alto nessa vontade divina. É uma autoentrega total interior a essa mesma vontade de Deus. Nessa autoentrega leva ao mais alto cume da perfeição, ao estágio supremo de toda virtude. E comunicando essa santidade sob o título de encarnação mística, ela diz: no concreto, a encarnação mística nada mais é do que a mais poderosa de transformação que simplifica e une a Jesus pela pureza e pela imolação, tornando o ser em sua totalidade, tanto quanto possível, semelhante a ele. Por causa dessa semelhança da alma com o Verbo encarnado, o Pai Eterno encontra prazer nele, e o papel de sacerdote e vítima que seu Jesus tinha na terra é comunicado a ele, a fim de obter graças do céu para o mundo inteiro. Por isso, quanto mais uma alma se parece comigo, mais o Pai Eterno a ouve, não por seu valor, mas por sua semelhança e sua união comigo, e em virtude dos meus méritos, que constitui o que conta para obter graças. Diário, 11 de dezembro de 1913. Padre Filipão acrescenta resumidamente: a encarnação mística é uma graça de identificação que Cristo, sacerdote e hóstia, é uma graça que o faz continuar nos membros de seu corpo místico. Sua missão de glorificador do Pai e salvador dos homens é uma graça especial de transformação na alma sacerdotal de Cristo. Padre Anuzzi ressalta que isso implica que Deus tome posse total da vontade de Conchita, escrevendo que esta nova atividade eterna e contínua traz consigo uma participação mais profunda na atividade das 3 pessoas divinas da Santíssima Trindade. É evidente nas palavras de Jesus, a serva de Deus Luísa e a venerável Conchita de Armida, que todas as 3 pessoas divinas desceram do céu e depois de alguns dias tomamos posse do seu coração e lá residimos perpetuamente. Tomamos as rédeas de sua inteligência, do seu coração. Todos vocês, tudo que você faz foi uma saída da nossa vontade criativa em você. Foi uma confirmação de que sua vida foi animada por uma vontade eterna, ligada na tomada. Viemos aqui, já que você não liga, vai lá, eu venho até você. Vem a fonte da energia básica, a tomada que veio morar dentro da gente. A energia não veio, não é você ligar na tomada, você ligar na tomada, é Deus que veio ligar a energia dentro de cada um de nós. Uau, é isso. Acabei de receber agora um entendimento total. Viver na minha vontade é o ápice da santidade e concede crescimento contínuo na graça. Não pense que na encarnação mística da palavra sou eu quem age, mas a trindade das pessoas divinas o faz, cada uma delas operando de acordo com seus atributos, o Pai como um Pai, gerando a palavra como Filho nascer e o Espírito Santo tornando fértil essa ação divina na alma. Uau, 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 uau. Nos escritos da venerável Conchita, vemos o dom de viver na vontade divina revelado com tanta clareza que quem quer que se aproxime de seus ensinamentos com confiança receberá inquestionavelmente o dom. Vamos procurar esse conteúdo da Conchita, gente. Vamos procurar, tá bom? Vamos ver se a gente acha. Em nome de Jesus, vamos achar. Porque se Jesus quer que a gente fale desse dom, ele vai dar todos os elementos que a gente precisa. Jesus, eu confio em vós. Fiat.